Saudações, guerreiros e guerreiras do bem. Hoje não trago apenas uma mensagem, mas sim uma reflexão. Uma reflexão sobre aqueles momentos em que, mesmo com tudo aparentemente certo, algo dentro de você diz que não está. Há momentos em que a vida se parece com uma longa viagem de trem. Você está ali sentado, olhando pela janela, vendo paisagens passarem, tudo em movimento, tudo acontecendo. E ainda assim, uma parte silenciosa dentro de você começa a se inquietar. Não é algo que grita, não é algo urgente no começo. É apenas um leve desconforto quase imperceptível. Mas ele está lá. É como se, mesmo com tudo aparentemente certo, algo não encaixasse. Como se você estivesse vivendo, mas não exatamente habitando a própria vida. E muitas vezes você continua. Continua porque já foi longe demais. Continua porque mudar parece difícil. Continua porque no fundo você tenta se convencer de que talvez seja só uma fase. Mas a alma, ela sabe. Ela reconhece quando você está fora do seu eixo. E aos poucos ela começa a se comunicar, não através de palavras, mas através do corpo. O corpo nunca mente. Ele vai mostrando sinais sutis. Uma tensão que não vai embora, um cansaço que não se explica, uma respiração que já não flui com naturalidade, os ombros ficam pesados, o peito mais fechado, o sono perde qualidade, e de repente aquilo que era apenas um incômodo leve começa a ganhar espaço. Não como uma punição, mas como um chamado para você voltar. E é aqui que muitas pessoas se confundem, porque acham que o caminho de volta precisa ser uma decisão radical, imediata, uma mudança externa gigantesca. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes o retorno começa no corpo, começa no cuidado, começa quando você decide parar, nem que seja por alguns minutos, e escutar o que está acontecendo dentro de você. A massagem terapêutica entra exatamente nesse lugar. Não como um luxo, mas como um reencontro. Porque quando alguém toca o seu corpo com presença, com atenção verdadeira, algo se reorganiza. É como se o corpo que estava em estado de defesa começasse finalmente a baixar a sua guarda. A musculatura solta, a respiração aprofunda, o sistema nervoso desacelera. E nesse estado, você volta a sentir. E sentir é essencial. Porque muitas vezes você não muda de caminho por falta de consciência, mas por excesso de tensão. Um corpo contraído não escuta. Um corpo em alerta constante não consegue perceber a sutileza da própria intuição. O toque consciente abre esse espaço. Ele não força nada. Ele convida. Convida o corpo a lembrar de um estado que talvez você já tenha esquecido. O estado de segurança, de presença, de descanso real. E quando o corpo começa a soltar, a mente também solta. E quando a mente solta, o coração começa a falar. E é aí que o caminho começa a se revelar.
Da mesma forma, o Tai Chi e o Qigong trazem uma sabedoria profunda sobre esse retorno. Eles não trabalham com pressa, eles não trabalham com força, eles trabalham com consciência. Cada movimento é lento, contínuo, circular, como se estivesse dizendo ao seu sistema inteiro: não há urgência, você pode voltar no seu tempo. E isso é poderoso. Porque vivemos em um mundo que nos empurra o tempo todo para frente. Mais rápido, mais profundo, mais eficiente. Mas o caminho da alma é o oposto disso. Ele pede presença. No Tai Chi, você aprende a sentir o peso do corpo passando de uma perna para a outra. Aprende a perceber o alinhamento da coluna, o relaxamento dos ombros, a suavidade das articulações. E aos poucos você começa a notar algo muito interessante. Quanto mais alinhado está o seu corpo, mais claro fica o seu estado interno. A energia, o Qi, volta a fluir. E quando a energia flui, a vida também flui. O que antes parecia confuso começa a se organizar. Decisões que pareciam difíceis se tornam mais simples, não porque o mundo mudou, mas porque você voltou para o seu centro. E quando você está no seu centro, você reconhece com mais facilidade o que é verdadeiro e o que não é. Você percebe quando está dizendo sim, querendo dizer não. Você percebe quando está insistindo em algo que já não faz mais sentido. Você percebe quando está permanecendo em um lugar que não nutre mais quem você é. E nesse momento surge uma escolha. A escolha de continuar ou de voltar. E voltar não significa fracasso. Voltar é maturidade. É reconhecer que você se afastou e ainda assim escolheu se reencontrar e ter humildade para ouvir o chamado interno e coragem para respeitá-lo. Porque, sim, quanto mais tempo você passa no trem errado, mais desconfortável fica descer. Mas isso não significa que você está preso. Sempre existe uma próxima estação. Sempre existe uma pausa possível. Sempre existe um respiro disponível. E muitas vezes esse respiro começa de forma simples, com uma sessão de cuidado, com um toque consciente, com alguns minutos de prática de Tai Chi, com uma respiração mais profunda agora. Pequenos retornos que vão se tornando grandes transformações, porque o caminho de volta não é um salto, é um processo de escuta, de presença, de reconexão. Até que em algum momento você percebe, já não está mais no mesmo lugar de antes. Você mudou. E não porque forçou uma mudança, mas porque permitiu que ela acontecesse de dentro para fora. A espiritualidade verdadeira não está em nunca errar o caminho. Ela está em perceber, em despertar, em ajustar a rota quantas vezes for necessário. Sem culpa, sem rigidez, sem julgamento. Apenas com consciência e, acima de tudo, com cuidado. Cuidado com o corpo, cuidado com a energia, cuidado
com o seu próprio ritmo. Porque a alma não grita, ela sussurra. E quanto mais você desacelera, mais você escuta. E quanto mais você escuta, mais você se reconhece. O caminho de volta sempre existe. Ele não está lá fora. Ele começa silenciosamente dentro de você. A questão é, você está disposto a parar, sentir e ouvir esse chamado? Gratidão pela sua presença, guerreiro, guerreira do bem. Que você tenha um caminho de luz, consciência e retorno ao seu verdadeiro eixo. Um forte abraço e até o próximo encontro. Namastê!